Faz esta semana um ano que eu mudei radicalmente de vida, mudei radicalmente de estilo de vida, pois investi numa decisão muito radical, que diz respeito à forma de viver, e isso teve implicações muito grandes em todos os aspectos da minha vida. O que é que eu decidi na altura fazer? Portanto, há um ano atrás, aliás, bem mais de há um ano atrás, há cerca de um ano e 4 meses, mais ou menos, pois em março de 2024 eu acordei e pus a minha casa à venda. E pode parecer assim uma decisão meio maluca, pois aparentemente foi repentina essa decisão, mas eu hoje sei que não foi. Eu hoje sei que foi uma construção de algo que eu já queria há muito tempo atrás, mas eu senti que chegou à altura certa. Houve diferentes gatilhos à minha volta que também me mostraram, ok, Fátima, esta é a altura certa de tomares esta decisão maluca de vender a tua casa e de viver numa autocaravana. E ainda levaram alguns meses, naturalmente, até concluir a venda da casa, fazer a escritura, comprar a autocaravana, e isso foi exatamente, salvo erro, no dia 28 de junho de 2024. Hoje olho para este último ano e quase que fico emocionada, porque está a ser ainda, não é? Uma das fases mais incríveis da minha vida, uma das fases mais transformadoras da minha vida. E por transformadoras significa que há formas de estar na vida. Eu tinha determinadas crenças, determinados comportamentos e formas de estar que eu já não sou capaz de voltar atrás. Não quer dizer que as circunstâncias da vida não me voltem a colocar em algumas circunstâncias do passado. Se isso acontecer, eu aceito que possa acontecer, naturalmente, mas de uma forma consciente e intencional, não, não. Porque de facto esta transformação mexeu muito, muito, muito comigo. E não me mexeu e não me moveu na direção de uma pessoa diferente de quem eu era há um ano atrás. Muito pelo contrário. Aproximou-me da pessoa que eu sou. Aproximou-me de mim mesmo. Eu não sou uma pessoa diferente, a Fátima de hoje é uma Fátima completamente diferente da Fátima de há um ano atrás, só porque agora já não vivo numa casa, agora vivo numa casa sobre rodas e move-se muito mais, não tenho as mesmas raízes que tinha antigamente. Não sou diferente, mas sou mais eu. Isto é difícil de colocar em palavras. É algo que eu sinto, é algo que se sente. E é algo que eu estou certa que tu também sentes. Quando tu estás plenamente em ti. Quando tu és tu. Quando tu vives a tua essência, vives a tua natureza, vives os teus valores. E os valores para mim revelaram-se, talvez aqui o segredo, o truque mágico, não tem nada de mágico, né? Obviamente, para viver uma vida alinhada com a minha essência. E esses valores apenas ficaram mais enraizados ao longo deste último ano. Eu fiquei mais convicta, mais determinada, mais consciente ainda de que viver estes meus valores é aquilo que dá sentido, que dá significado, que dá propósito à minha vida, que dá também luz, que traz alegria. Não significa que as sombras tenham desaparecido por completo. Obviamente que não. Sou humana, todos nós, humanos, temos as nossas sombras.
e eu aprendi a lidar, a conviver com as minhas sombras. Eu estou, aliás, nesse processo, porque, repara, quando se começa um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de evolução humana, que é na verdade aquilo que eu acredito que é isto que eu estou a fazer na minha vida, é algo que tem um início, mas que não tem fim. É algo que nos coloca em contacto com todas as partes de nós. É algo que, talvez aqui usando uma metáfora, é como se fosse o abrir de uma caixa de Pandora. Tu abres a caixa de Pandora e depois já não consegues fechar. Tu abres a caixa de Pandora e, no mínimo, ficas chocado com tudo aquilo que vai para cima de ti, porque é tudo. E quando há estes processos evolutivos assim mais radicais, e eu digo aqui de processo evolutivo, porque de facto eu sinto que sempre que me encontro perante um desafio, seja ele imposto como uma circunstância externa, algo que me vem condicionar e com o qual eu preciso de aprender a lidar, ou algo que eu própria me coloco à disposição do próprio desafio. Eu sou perita nisso. Eu sou absolutamente perita nisso, em me colocar à disposição do desafio. Porque eu já percebi que é nesse desafio que eu me fortaleço. Que é nesse desafio que eu sou brindada com as mais diversas partes de mim. E as partes de mim são partes humanas. Portanto, eu quando faço este processo de autoconhecimento e me reconheço em diferentes partes, eu também te estou a reconhecer a ti. É como se o tu e o eu diluem-se. Há só um. Portanto, se eu há alguns anos atrás, quando tomei contacto com o Vedanta e com uma visão não dual da vida, eu ainda sentia ali alguma desconforto para digerir aquela informação. Demorou alguns anos, mas eu hoje em dia sinto que já integrei e que já faz parte de quem eu sou. Eu já aprendi, eu já me reconheço a experienciar a vida deste sentido de união. E tal como para mim aquilo fez-me comichão ouvir aquilo, eu pensar, não, isto não faz sentido nenhum. Porque eu ainda me via separada. Porque eu ainda me via em resistência com as diferentes partes de mim. E hoje em dia, eu olho para as diferentes partes de mim e acredito que sempre que há um desafio, bem, as partes de ti começam assim a borbulhar. Parece aqui uma rave party cá dentro. É uma comunidade gigante cá dentro. Contudo, se tu entrares em resistência, então cria-se conflito interno. E eu ainda tinha muito esse conflito interno há uns anos atrás e tem vindo a se diluir. E, de facto, nesta última grande transformação da minha vida, tudo isto ficou mais claro. Ou seja, foi um ano de caos. Eu estou muito cansada. É como se agora estivesse numa fase de ressaca, onde eu agora estou sentada a olhar para a câmara e estou a sentir bolas. Que ano! Agora é que eu estou a ver bem tudo aquilo que aconteceu. Mas vejo com uma profunda gratidão. Vejo com profundo orgulho de mim. É verdade. Não é? Eu não vejo esse sentimento do orgulho como algo de negativo, muito pelo contrário. Isto empoderou-me de formas que eu nunca conseguiria fazer
através, por exemplo, de uma simples terapia ou melhor ainda, a viver tal como eu estava a viver, porque o que eu percebia é que eu estava num modo de sobrevivência. Pois apesar de eu estar no meu processo de desenvolvimento e de estar a viver o meu sonho, eu já estava a viver o meu sonho. Eu já tinha investido no meu estúdio de yoga, que é este espaço maravilhoso onde eu me encontro neste momento, a trabalhar na minha profissão de sonho, a fazer e a ser quem eu sou, mas ainda havia ali qualquer coisinha. É assim, hoje ainda há ali qualquer coisinha, mas isto é um processo evolutivo, isto é um processo dinâmico. E eu hoje descubro outras coisas acerca de mim que só se revelaram porque eu fiz esta transição. E, e muitos de nós, aliás, eu também já passei por isso variedíssimas vezes, somos empurrados pela vida. A vida leva-nos por caminhos inesperados. Somos obrigados a enfrentar mudanças na nossa vida que nós não estávamos à espera. E outras vezes somos nós próprios que tomamos decisões e que mudamos a nossa vida, tal como eu fiz. Aliás, eu já fiz isso variedíssimas vezes, portanto, eu já estou habituada. Tanto que se agora a vida me trazer alguma mudança com a qual eu não estou à espera, eu acredito que estou muito melhor preparada para lidar com essa mudança, com esse convite do universo. Eu gosto muito de convites. E quando nós somos então confrontados, quando tu és confrontado com uma mudança, pá, sei lá, um desemprego, por exemplo, uma separação, e aqui a mudança uma mudança cuja percepção que tu tenhas dela é uma percepção negativa. Pá, ninguém quer ficar desempregado, obviamente. Ninguém quer perder o seu emprego, ninguém quer perder a sua fonte de rendimento. Ninguém quer ficar doente de repente. Ninguém quer uma separação, ninguém quer perder o companheiro ou a companheira, ou ninguém quer passar por um luto, por uma dor muito profunda. Mas o que é certo é que tudo isso faz parte da vida, não é? E quanto mais cedo nós aprendermos a aceitar isso como parte da arte de viver, como parte da beleza e da alegria de viver, sim, pode, pode se transformar numa grande alegria se conseguirmos libertar da resistência, conseguirmos nos conectar com a nossa essência, com os nossos valores e de viver essa mudança, essa transformação, de maneira a que ela deixa de nos determinar, deixa de nos condicionar, em que nós conseguimos nos fortalecer com ela, por muito dolorosa que ela possa ser. Trazer até nós aquilo que se chama de antifragilidade, em que já não quebras com tanta facilidade, em que quem tu és, a tua essência, se fortalece perante o desafio. Epá, eu vou dizer uma coisa, isso é só uma das coisas mais satisfatórias, em que tu sabes, epá, fogo, consegui superar. Eu hoje sou uma melhor pessoa porque isso me aconteceu. Eu estou mais conectado comigo mesmo porque isso aconteceu-me. E não na medida em que a vida nos acontece, eu agora estava a dizer isto e a pensar, mas espera aí, não me aconteceu a mim, né? Isso, a vida acontece e eu sou interpelada na própria vida. Eu não sou uma vítima da vida, atenção. Tudo isto nos ensina que nós também contribuímos para que muitas coisas aconteçam, que muitas coisas venham até nós. E se nós nos transformarmos em vítimas, acreditamos sim, ok, a vida está-me a acontecer, eu sou uma pobre coitada, uma desgraçada, que tudo me acontece. Toda a desgraça me acontece, toda a desgraça vem ter comigo. Se tu profundamente acreditares nisso, e eu já acreditei, eu já disse, antigamente eu dizia a mim própria, tudo me acontece. Pá, e tu acreditas que tudo me acontecia e não eram coisas positivas.
Ou seja, eu própria estava, através das experiências de vida que eu chamava até mim, consciente e inconscientemente, estavam a provar que eu tinha razão. Eu só queria era ser validada. Ora, o universo está aqui para nos validar de alguma maneira. Não quer dizer que isto traga ou deva trazer culpa, vergonha ou autojulgamento e autocrítica. Não, muito pelo contrário. É para nos mostrar, para nos fazer mostrar que nós conseguimos mudar a direção da nossa vida. Que há uma escolha, há sempre uma escolha. Eu, por exemplo, nesta semana de aulas de yoga aqui no meu estúdio, eu tenho estado a falar muito de livre-arbítrio, que eu acredito profundamente que existe livre-arbítrio. Existem escolhas que nós fazemos na nossa vida e que condicionam a nossa vida. Ou que determinam a nossa vida. E agora determinam em que direção, não é? É isso que eu tenho que me perceber. Vai na direção dos meus valores, vai na direção do meu sentir, daquilo que é a minha essência, de uma forma coerente e integral, ou é algo que me afasta de mim? E se me afasta de mim, afasta-me de ti. Afasta-me da humanidade. Afasta-me da nossa humanidade. E isso eu não quero para mim. Não sei se isto de alguma maneira ressoa para ti. Espero que sim. E retornando aqui à questão da mudança, quando a tal mudança então chega e que bate cá e a gente, é quase como se tirassem, perdão, tirassem o tapete debaixo dos nossos pés, não é? Já tiveste essa sensação, certamente. E o que é que acontece quando tu não estás firme, não estás enraizado em valores, não estás enraizado em ti, na tua essência? Talvez porque nunca tenhas tido a oportunidade de fazer este exercício. Se calhar tu estás-me a ouvir e uma das primeiras questões que surge na tua mente, então, mas se eu ainda não sei quem eu sou, se eu ainda não sei o que é que estou aqui a fazer, se eu ainda não sei qual é que é o meu propósito, então como é que eu me consigo estabilizar na minha essência? Como é que eu consigo criar a minha própria fortaleza? A boa notícia é que isto é uma aprendizagem. É que nós aprendemos a nos conectar connosco. É uma aprendizagem, não significa que tenhas que trazer mais informação, mais conhecimento para ti. O que eu descobri é que é mais um desfazer, é mais um libertar, é mais um descascar. Do quê? De N crenças que não são minhas, de valores que não são meus, de metas e objetivos de vida que não são meus. Coisas que não são minhas, que me foram impingidas, consciente ou inconscientemente, por uma série de fatores, seja pela educação, pela família, pela sociedade, pela cultura. E tudo isso vai nos moldando e está tudo certo. Nós vivemos numa sociedade em que isso acontece de uma forma natural e precisamos de alguma maneira de nos inserir e de sermos pessoas capazes de viver em sociedade. E vamos adquirindo papéis, e vamos adquirindo crenças, e vamos acreditando em determinadas coisas, conforme a cultura na qual nós tínhamos tido o privilégio de nascer. Ok? E isso é importante, dar o seu valor, dar o seu devido valor. Mas depois temos que entender, e é aí que começa a revolução interna, ok, então mas isto serve-me? Isto ajuda-me a contribuir de uma forma positiva para o outro, para a sociedade? Isto acrescenta-me, isto ajuda-me a evoluir, isto ajuda-me a aproximar-me da minha essência e de quem eu sou. Isto traz significado, traz sentido para a minha vida. Traz-me sofrimento, traz-me uma dor constante, traz-me agonia, traz-me angústia, traz-me tristeza, traz-me pesar.
Traz-me frustração ou traz-me inspiração, entusiasmo, alegria, traz-me amor? Atenção que nenhuma emoção positiva, nenhum estado de ser positivo ignora os outros aspectos. Todos eles precisam de estar presentes em equilíbrio. Eu não consigo viver em alegria se eu não souber o que é a tristeza. Eu não consigo viver sem dor se eu não saber o que é exatamente a dor. Um coração partido talvez seja uma das formas mais poderosas de tu aprenderes o que é o amor. Foi assim que eu aprendi, quase que fico emocionada, que eu aprendi o que era o amor para mim. Hoje em dia sei o que é amor, porque passei por aliás dois, digamos assim, dois corações partidos. O primeiro foi o amor próprio, de me reconhecer profundamente desconectada de mim mesma, de não me amar, de não me permitir ser merecedora de amor, nem tão pouco o meu. E numa segunda dose, mais recente, de uma separação que me foi muito, muito custosa, muito dolorosa. E em que eu aprendi o que é o amor, o verdadeiro amor de uma relação entre duas pessoas. E hoje em dia sou uma pessoa completamente transformada por conta dessas grandes lições. Mas lá está, tem que haver equilíbrio. Contudo, o problema está, o desequilíbrio está, quando a minha vida é vivida pelo filtro, pelas lentes da dor, da tristeza, da mágoa, da raiva, do ódio. E eu não me permito conectar com as outras partes de mim, com a parte de mim que ama, que se deixa amar, com a parte de mim que é entusiasmo e é alegria, com a parte de mim que é curiosa. E a curiosidade é um dos antídotos para a tristeza, para a estagnação, para a apatia. E é isto que eu te convido a fazer. É o trabalho de casa. Talvez estejas numa fase na tua vida, poderá ser, poderá não ser, ou talvez tenha acontecido recentemente e te possas rever nessa situação de uma mudança, a tal mudança. E o que é que essa mudança trouxe? Trouxe-te? O que é que ela te transformou? Ela alimentou a mágoa, a tristeza, a dor, o sofrimento? Ou ela alimentou esse estado de poder interior? De autoconhecimento, de validação, de amor próprio, de antifragilidade, de resiliência, de conexão, de curiosidade, de ficares ainda mais curioso acerca de si mesmo. Epá, deixa-me lá investigar o que é que eu posso aprender ainda mais acerca de mim mesmo no meio deste caos que a vida me ofereceu. O convite é mudar o paradigma. O convite é não resistir à mudança. E o convite é ter a coragem de tu provocares a mudança na tua vida. Queres viver o teu propósito de vida? Atreve-te a ser curioso acerca da própria vida. Descobre aquilo que traz sentido e significado à tua vida. Isto só para dar um exemplo, porque eu, na minha vida profissional, eu encontro-me com imensas pessoas que vivem frustradas porque não sabem qual é que é o seu propósito de vida. E vivem estagnadas. E muitas vezes têm medo de avançar em determinados projetos de vida porque estão inseguras, porque também ainda não se encontraram elas próprias. Então, o primeiro passo é desenvolver esta curiosidade. É de mudar o paradigma. É de conectar profundamente contigo mesmo, em silêncio, em solitude.
e de conectar, não do aspecto mental, não do aspecto intelectual, não através da razão. Isto depois dá pano para mangas, ok? Mas através do corpo, através da tua intuição. Ela está lá. E esta coisa da intuição não é uma coisa de mulheres, atenção, ok? Isto é para ti, homem, também, como estás a ouvir. Isto é para toda a gente. É uma qualidade humana, a intuição. É quando tu te conectas profundamente com a tua essência, com o teu corpo e aprendes a desenvolver uma escuta ativa, uma escuta presente dos sinais do teu corpo. E isto é um trabalho muito, muito profundo. Isto é um trabalho que, na minha opinião, pode durar uma vida inteira. E é tal como a caixa de Pandora que eu te falei. Abres a caixa de Pandora e não consegues voltá-la a fechar. E eu também digo uma coisa, eu não quero fechá-la. Eu não quero voltar atrás. Porque quem eu sou hoje, eu sinto-me infinitamente mais feliz, mais plena, mais realizada, mais segura, mais humana do que naqueles momentos em que eu ainda não tinha a coragem, não tive a coragem de abrir a caixa de Pandora, mas a vida forçou-me a abrir a caixa de Pandora. Forçou-me assim mesmo, ou vais, isto é, ou vais ou racha. Mas rachou. Mas foi preciso rachar, lá está. Porque às vezes precisamos de passar por fases dolorosas na nossa vida para nós abrirmos os olhos e dizer, epá, fogo, a vida não pode ser isto. A vida é muito mais. A vida é demasiado valiosa para não a vivermos, para não lhe darmos sentido e não lhe darmos significado, não lhe darmos propósito. O propósito não está necessariamente na nossa profissão ou naquilo que nós fazemos. Está muito em olhar para a vida com sentido, com significado. A dar significado e sentido a tudo aquilo que nós fazemos, ao nosso pensamento, às nossas palavras, ao nosso coração, ao nosso sentir, às nossas ações, aos nossos gestos, seja aquilo que for, seja na nossa profissão, que pode ser completamente diferente daquilo que eu gostaria para mim, mas é aquilo que tem que ser e pronto, e está tudo certo. Toda esta jornada também precisa de aceitação, precisa de reconhecer que há determinadas necessidades na vida que nos obrigam a sacrifícios, a sacros ofícios. E às vezes estamos a passar por fases mais complicadas em que o que nós estamos a fazer na nossa vida, aquilo que nos permite a sobrevivência e a satisfazer as nossas necessidades primárias, não é aquilo que eu gostaria para mim, não está alinhado com o meu coração. Outra coisa que eu te convido a explorar para que tires o melhor partido de toda e qualquer mudança que surja na tua vida é perceber qual é que são os teus valores. Que valores é que te movem? Eu vou dar o exemplo dos meus, talvez faça sentido também para ti e também para mostrar como é que tu também podes descobrir os teus valores. Também digo uma coisa, eu não descobri os meus valores assim do nada. O primeiro valor que eu comecei a reconhecer como importante para a minha vida foi a verdade. E só aprendi isso no ano de 2011, quando fiz a minha primeira formação em yoga. Foi um convite do professor quando nós estávamos precisamente a estudar os valores do yoga. E aquele que para mim ressoou e fez sentido foi isto da verdade. Porque eu me sentia perdida, eu não sentia que tinha verdade. Era como se a minha verdade não era minha, era a verdade da sociedade, era a verdade daquilo que tinha que ser, daquilo que eu devia fazer, de todas as comparações a que eu tinha sido sujeita e de todas as avaliações a que eu tinha sido sujeita na minha vida. Portanto, eu não tinha necessariamente uma verdade. E a verdade é subjetiva, a verdade é relativa, a verdade é dinâmica, não há verdades absolutas, não há dogmas quando se fala de verdades. A minha verdade é completamente diferente da tua.
mas a minha verdade é aquilo que eu sinto no meu coração. E é uma verdade que está alinhada com um bem maior. É uma verdade que deve estar alinhada com uma verdade humana. Imagina, a minha verdade é que eu tenho direito de magoar o outro se o outro me magoar. Será que isso é uma verdade de alinhamento, de humanidade, de purificação? Será que é uma verdade que contribui para um bem maior? Esta história da vingança, é importante nós avaliarmos dessa maneira, ok? Perceber de que maneira que a minha verdade é uma verdade que contribui para algo de maior, não é? E a minha verdade começou tão simplesmente, eu a treinar a verdade era, ok, a primeira coisa da verdade é não dizer mentiras. Então a mentira tornou-se intolerante para mim. Eu fiquei completamente intolerante à mentira. Eu não consigo mentir. O meu corpo rejeita a mentira de uma forma absolutamente incrível. Se eu disser uma mentira, mesmo que seja uma mentira branca, aquelas que supostamente não fazem mal a ninguém, aqui, de frente para a câmara, tu vais sentir. Eu não vou conseguir. É muito, muito, muito difícil. Não consigo. E isso tem permeado a minha vida nos mais diferentes sentidos. E hoje em dia já vejo a dimensão maior da verdade. A verdade para mim neste momento é eu seguir o meu coração, aquilo que está alinhado comigo. E isso para mim é viver em verdade. Outro valor muito importante para mim é a liberdade. E a liberdade foi uma construção ao longo destes últimos anos. E esta minha mudança foi quase como que o último reduto de liberdade que eu queria experimentar na minha vida. Liberdade financeira, liberdade de movimentação, liberdade de fazer escolhas que até àquele momento não me eram possível ainda. E há outras que ainda não são possíveis, mas isto é uma construção. Liberdade de ser eu. Liberdade de dizer e de partilhar a minha verdade. Isto para mim é o mais libertador que eu posso exprimir, vivenciar, manifestar na minha vida. Outro valor muito importante para mim, também mais recente, é um sentido de cultivar um sentido de integridade na minha vida. Ou seja, em que para eu, lá está, viver na minha verdade, eu preciso de cultivar integridade. Entre o meu pensamento, integridade, coerência, pode-se usar aqui outro vocabulário para fazer um pouco mais sentido. Então, portanto, o meu pensamento alinhado com a minha palavra, alinhado com o meu sentir, alinhado com a minha ação, por sua vez, tudo isto alinhado com estes valores. Portanto, os valores são todos coerentes uns com os outros. Não há dissonância. Não deveria haver, não deve de haver dissonância, acredito eu. Não deve de haver conflito interno, senão já não sou eu, senão já não estou a viver a minha verdade, senão já não estou em integridade, senão já não estou a ser livre, já estou presa. Presa à mentira, presa à máscara. Eu não queria mais máscaras na minha vida. Eu quero viver uma vida sem máscaras, eu quero ser eu. Isto é poderoso, não é? A gente diz, fogo, é mesmo isto que eu quero. E eu quero isto com toda a minha determinação. E isto move-me. E isto permite-me fazer as escolhas que estão profundamente alinhadas com tudo isto. E outro valor é o propósito, é a intencionalidade. Eu quando faço este vídeo aqui, eu faço isto com uma intenção. E não é uma intenção de vender alguma coisa. Talvez isso possa acontecer no futuro, não sei. Mas é com uma intenção de partilhar contigo algo que eu acredito que tem valor e que pode ajudar. Algo que eu acredito que tem um valor superior a mim mesma. Que é para um bem maior. Eu acredito profundamente nisso. E eu procuro que tudo na minha vida seja feito com intenção. Não seja só
só por fazer, só por ver andar os outros, como se costuma dizer. Cada passo que eu dou na minha vida tem um foco, tem uma pretensão, tem uma direção. E viver sem intencionalidade, a vida perde direção, perde encantamento, mas tu poderias me estar a dizer, mas isso é limitador, isto vai-me limitar e eu gosto é de estar no flow, etc. O convite que eu te faço é, experimenta. Experimenta viver o deixar andar. Deixar andar é fluir, carpe diem, um dia de cada vez. Muitas vezes as pessoas confundem carpe diem, viver um dia de cada vez, ou viver o dia, eu vivo o momento com toda a intensidade, com presença, com plenitude. Viver em presença, viver o momento com profundidade, não é ignorar o amanhã. Não é ignorar que aquilo que tu fazes hoje tem impacto. Aquilo que tu não fazes hoje tem um impacto. Então, o convite que eu te faço, não aceites tudo aquilo que eu digo. Não rejeites tudo aquilo que eu digo. Contempla. E uma das formas de contemplar é precisamente experienciar. Se acreditas neste momento que o deixar fluir, carpe diem, é aquilo que te serve, vive isso. A sério, vive. E sente tudo aquilo que vem até ti, tudo aquilo que surge, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que deixa de acontecer. E depois faz também a escolha de viver com direção, de viver com intencionalidade, de viver na direção de uma vida com sentido, com significado. Em que o dia de hoje vives, sim, plenamente, mas com consciência que o dia de hoje está a construir o dia de amanhã. E depois vais-me dizer, mas eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe. E essa é a beleza. É de trazer fé à vida, de acreditar, o dia de amanhã vai ser melhor, porque hoje eu estou a cultivar o melhor de mim. E com isto, espero que te tenha inspirado de alguma maneira a viver a mudança de uma forma um pouquinho diferente, com um pouquinho de mais estrutura até. Repara que quando começas a mudar o paradigma e a trazer determinados aspectos para a tua vida, isso traz alguma estrutura, traz alguma fundação, transforma-se numa fortaleza, mas é algo que te acrescenta, que te ajuda a evoluir e a progredir na vida, a sair da estagnação. Não quer dizer que não haja uma festa de vez em quando. A festa, a animação, a alegria faz parte. É preciso viver com alegria. A vida é séria? Sim, claro que sim. Temos que levar a vida com seriedade, mas não podemos deixar que a seriedade aniquile a curiosidade, o entusiasmo, o encantamento pela vida. Não pode, senão, entra em desequilíbrio, ok? E sobre este tipo de trabalho, é aquilo que eu tenho vindo a desenvolver, foi aquilo que surgiu muito da minha última mudança, da minha última transformação, foi também transformar a forma como eu faço o meu trabalho. Pois eu amo ensinar yoga, eu amo fazer aulas de yoga, mas sinto que o trabalho no tapete, apesar de ser importantíssimo também, porque eu permeio o meu trabalho com toda esta filosofia de vida, eu trago esta filosofia para as minhas práticas, mas que a história de cada um de nós é muito complexa e muitas vezes é preciso um suporte individual. E é este suporte individual que eu decidi desenvolver neste último ano, num sentido de coaching, digamos assim, que não é aquele coaching tradicional de vamos trabalhar objetivos, metas e vamos fazer um plano de ação, etc. Mas mais num sentido holístico e integral, em que trabalhamos valores,
em que trabalhamos o sentido da vida. Trabalhamos os diferentes aspectos da vida e a dinâmica que acontece entre as mais diferentes dinâmicas e dimensões da vida, em que trabalhamos as diferentes partes de ti para que a resistência se dilua, para que o autoconhecimento aconteça. Trabalhamos a conexão com o corpo de uma forma somática e, obviamente, o yoga tem um papel gigante. Portanto, tudo isso é integrado num método que... E eu chamei esta... E isto aconteceu, surgiu em dezembro. Em agosto do ano passado, enquanto estava na minha paddleboard no Alqueva, e aquilo quase que chegou até mim e é assim, opá, Fátima, é a altura de tu poderes trazer mais de ti ao outro e tu já tens tantas ferramentas, põe-te ao serviço, permite-te. Porque isto para mim também é preciso coragem para mim eu estar aqui a partilhar-me desta maneira. Mas é parte do meu caminho estar aqui a contribuir para ti. E se fizer sentido, se quiser explorar um pouquinho mais, eu abri a minha agenda, o meu calendário, a partir de agosto. Portanto, já é possível fazer marcações a partir de agosto, de uma sessão de clareza e de estratégia. São 45 minutos, aproximadamente, onde nós vamos conversar um pouquinho, tentar perceber onde é que tu estás neste momento e para onde é que pretendes caminhar. Ou para onde precisas de caminhar, para que onde tu estás neste momento veja uma evolução, veja uma transformação. E esta sessão é gratuita, para nós conversarmos um pouquinho, também para eu perceber melhor o que é que tu precisas e para eu também canalizar a minha energia para isso que tu precisas. E naturalmente, se depois quiseres aprofundar, podemos investir num programa individual. Lá está, esta é outra mudança que eu fiz no meu trabalho, as aulas de yoga em grupo e este tipo de partilha e de suporte individual, pois a história de cada um de nós é muito específica. E é difícil pôr toda a gente num bolo. É difícil dar suporte a um grupo. Eu já aprendi isso, tentei fazê-lo, não resultou. E decidi, não, ok, todos os sinais do universo me estão a indicar nesta direção. E como eu também já senti isso em mim, que eu preciso também deste contacto direto com o outro para também me fortalecer, para também me enraizar. E é isto que eu quero trazer até ti. Portanto, eu vou deixar o link na descrição. Se quiseres então, se fizer sentido, faz a tua marcação. Eu vou adorar conversar contigo, vai ser incrível. Então, muito obrigada. Se gostaste disto que eu acabei de partilhar, subscreve o canal e poderás contar comigo em próximos vídeos para continuarmos a explorar este caminho. E este é um caminho que eu chamo de rehumanizar. É um caminho de volta à nossa humanidade. É um caminho de empreendedorismo pessoal. Imagina como se fosses uma microempresa que tem diferentes partes em si e que precisam de alguma estrutura, precisam de se desenvolver. E este sentido de empreendedorismo para mim faz todo o sentido, porque eu sou uma empreendedora nata hoje em dia. É a minha formação base de gestão. Eu adoro este projeto de desenvolvimento, de investimento pessoal e faz todo o sentido aplicar este conceito do empreendedorismo ao meu eu superior. O meu eu superior é como se fosse aqui o meu gerente, o meu chefe, o meu CEO e vamos fazer o trabalho profundo dentro desta hierarquia individual, ok? E é isto, espero ver-te em breve. Se sentires que tudo isto que eu partilho também faz sentido para ti e quiseres comentar, deixa o teu comentário para que também este vídeo possa chegar a mais pessoas e partilha. E vemos em breve. Obrigada!